Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em João capítulo 11, e eu quero ler o versículo de número 25 com você. E eu gostaria muito que você deixasse, você que trouxe a sua Bíblia, ou se quiser deixar o aplicativo do seu celular aberto, porque esse texto aqui, na verdade, ele é muito grande, ele tem quase 50 versículos. E eu não quero decorrer todos eles, mas a gente vai decorrer alguns, e aí você vai poder confirmar aí na tua Bíblia tudo aquilo que a gente vai estar falando nessa noite. Ou se eles conseguirem colocar aí na velocidade que a gente for falando também, vocês vão colocando aí, tá bom? Então, se você quiser e puder, fica aberta a sua Bíblia, mas eu quero ler com você o versículo 25, João 11, 25, que diz assim, ó: Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Amém, igreja? Como eu disse, esse texto ele é muito conhecido sobre a igreja. Esse texto de João, ele vai narrar sobre a ressurreição de Lázaro. A ressurreição de Lázaro é um dos maiores milagres de Jesus. Acredite, a ressurreição de Lázaro é um dos maiores e mais impactantes milagres de Jesus. Haja visto que você já conhece a história, Lázaro ficou doente, mandaram chamar Jesus, ele demorou mais um pouquinho, e quando ele foi lá ao encontro de Jesus em Betânia, chegou lá, Lázaro já estava morto, enterrado há 4 dias. Você conhece a história. Mas falar sobre Lázaro, falar sobre o livro de João, ele é muito interessante. Você vai ver que esse livro ele é um dos livros mais importantes da Bíblia, a ponto de que o capítulo 11 de João, onde ele vai narrar esse milagre de Lázaro, o livro de João ele é ímpar. Dos 4 livros sinóticos da Bíblia, que são os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, ele é um dos que são diferentes dos outros. Existem milagres como esse que a gente vai tratar hoje, que nos outros livros não tem. Existem maneiras de falar, de se colocar, que nos outros livros não tem. Mas tudo isso tem um propósito, você vai entender por quê. Porque quando a gente fala o livro de João, nós estamos falando de um livro que o livro de João, ao contrário dos outros livros da Bíblia, ele cita apenas 7 milagres de Jesus. E ele chama os milagres de sinais. E você vai entender por que ele chama de sinais esse milagre. Quais são os milagres que ele narra nesse livro? O primeiro milagre, o primeiro sinal, ele diz assim, ó, e começou a Jesus operar os sinais dele. O primeiro milagre é no capítulo 2, onde tem ali a transformação de um casamento da água em vinho. Você sabe muito bem. No capítulo 4, o segundo sinal que você vai encontrar é a cura de um filho de um oficial. A mais de 30 quilômetros, o oficial fala, meu filho está morrendo de enfermidade. E Jesus apenas libera uma palavra e o filho daquele homem é salvo. É curado, é liberto. O próximo milagre que tem no capítulo 5 é um texto bem conhecido da igreja, que é o milagre que ocorreu do paralítico no tanque de Betesda. Esse milagre também é bem conhecido, esses sinais. E aí, o quinto sinal é no capítulo 6, aonde vai acontecer a multiplicação dos pães e dos peixes. E ainda no capítulo 6, um dos outros sinais, um dos mais extraordinários, é quando Jesus anda sobre as águas. E no capítulo 9, você vai ter um dos grandes sinais também, que é a cura de um cego de nascença. Jesus então cura um cego de nascença. Um dia eu quero pregar aqui nesse altar sobre esse cego de nascença, porque é o único evangelho que ele vai dizer assim, e nunca se viu um sinal tão grande como esse. E aí você olha e vê, mas houve outras curas de outros cegos, houve outras pessoas que foram curadas. Você vai entender no dia que eu for ministrar sobre isso, porque João coloca esse adentro, dizendo assim, e nunca houve um sinal tão grande como esse. E aí o sétimo milagre é esse que a gente vai compartilhar hoje, que é sobre a ressurreição de Lázaro. Esse milagre ele é tão importante que os fariseus, depois da ressurreição de Lázaro, os fariseus, você coloca aí capítulo 12, versículo 9 e 10, os fariseus vão dizer assim, ó, depois desse milagre, nós precisamos matar esse Jesus, porque esse homem aí faz esses sinais tão grandes, as pessoas vão começar a crer em tudo aquilo que ele fala. E ele diz assim, no 12, e não só ele, mas também Lázaro.
Não só ele. Coloca um 10 aí para nós ver. E os principais sacerdotes deliberaram também para matar Lázaro. Por que eles começaram a temer diante desse milagre? Porque eles começaram a entender, falar assim, aquilo que ele está pregando é tão poderoso, aquilo que aquele Jesus está fazendo é tão grande, que eles pensaram que Jesus ia ser o libertador, que ia libertar o povo de Roma. Mas Jesus, o reino dele era outro. Ele veio libertar nós do pecado, ele veio libertar nós, nos salvar. Mas no coração dele, então eles falaram, é melhor que nós matemos um homem do que nós perdemos toda a nação para os romanos. Então, a partir desse milagre que começou a trajetória de que eles começaram a conspirar para que Cristo fosse levado à cruz. Então você vê o peso e a importância desse milagre. E esse evangelho de João, ele tem um cunho apologético. Ele tem um cunho apologético porque ele foi escrito em meados dos anos 90. E João, quando ele escreve, ele é o último discípulo que ainda está vivo. Porque ele ainda não tinha morrido, ele é o único discípulo que morreu de causas naturais, João. Porque todos os outros discípulos morreram no viés do martírio. Mas João não, ele foi o único discípulo que morreu de causas naturais, como Jesus disse que ele morreria. Mas no meados dos anos 90, o Evangelho de João é um livro apologético, você vai entender, porque no final do primeiro século da igreja primitiva, começou a igreja a ser bombardeada pelo gnosticismo. Gnosticismo era uma seita que começou a se propagar nessa época. E aí, o que eles diziam? Eles diziam assim, que esse Jesus que é pregado, ele não é um Deus, ele é um ser enviado por Deus. Ele não é Deus, ele é alguém que foi enviado por Deus. E aí, como já está em meados dos anos 90, os outros livros já haviam sido escritos há mais de 2 décadas. E aí, então João, tomado pelo Espírito Santo, ele começa a escrever a carta de João, um livro apologético. Por quê? O que é apologia? Apologia é a defesa de alguma coisa. Então, no nosso caso, é em defesa da fé. Então, João começa a escrever esse livro apologético em defesa da fé, para combater esse gnosticismo que vinha dizendo, ou propagando, ou falando que esse Cristo não era Deus, mas ele era alguém que foi enviado por Deus. E aí, João, ele, tomado pelo Espírito Santo, ele começa a escrever a carta de João. E o princípio da carta, ele já começa assim, ó. E no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. E ele diz assim, e o Verbo não é um ser enviado por Deus, mas o Verbo era Deus. Ele já começa a escrever essa carta combatendo, mostrando que Jesus realmente, ele era Deus. E o curioso da carta de João, você vai ler na sua casa depois desse livro, que todos os milagres que ele relata, ele chama de sinais. Ele fala assim, assim principiou os seus sinais, Jesus. E por que, pastor, que João ele usa essa nomenclatura de sinais para dizer sobre milagres? João é o único que usa isso. Ele usa como sinais porque o sinal, ele nunca é o que ele é propriamente dito, ele sempre aponta para algo maior. O sinal, ele não é a causa ou a coisa, ele simplesmente aponta para algo muito maior. Por exemplo, você pega uma placa na estrada e você vê lá escrito assim, hospital. A placa é somente um pedacinho de ferro escrito hospital, mas ele está dizendo, olha, isso aqui é um sinal, dizendo que ali na frente tem algo muito maior, uma estrutura muito maior. Quando você olha assim, shopping, uma placa dizendo assim, um sinal dizendo assim, ó, shopping ali. Ali não quer dizer nada, só quer dizer que lá na frente existe algo muito maior. E quando João vem falando de sinal, ele está dizendo assim, ó, Jesus principiou os seus sinais aqui na terra, transformando água em vinho, mas ele faz muito mais coisas aqui na terra. Ele restaura muito mais casamento, ele faz muito, é só um sinalzinho para dizer que ele faz muito mais. Quando diz assim, ele curou o cego de nascença, ele está dizendo, isso aí é só um sinalzinho, porque esse Cristo aí, ele faz muito mais do que curar um cego de nascença. Ele cura qualquer um, de qualquer enfermidade, ele tem poder sobre os céus e a terra. Essas coisas que ele falou são só apenas sinais mostrando que ele é muito mais e maior do que a Bíblia possa explicar.
expressar, porque no final do livro de João ele vai dizer assim, ó, se fossem escritos todos os milagres que ele operou na terra, ia faltar livro, ia faltar papel, ia faltar tinta de caneta, porque ele operou em 3 anos e meio muitos e muitos e muitos sinais e maravilhas aqui na terra. Então todos esses milagres que vocês estão vendo, que você está lendo, que nós estamos compartilhando, aponta para um Cristo que é muito maior do que nós imaginamos. E eu não sei o que você precisa, o que você necessita, o que você vem buscar, mas pega esse sinal, crê que ele é maior, crê que ele é poderoso, que ele pode fazer muito mais além do que pensamos, imaginamos e pedimos, porque ele tem poder. Aleluia! São apenas sinais, são apenas sinais. Fica com isso no teu coração. E eu volto para esse texto e eu acho interessante. Eu quero ler o versículo 3, o 5 e o 33. Olha aqui, eu vou ler e você pode acompanhar. Olha que coisa interessante. Versículo 3 vai dizer assim, ó. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs, dizendo, Senhor, eis que está enfermo quem tu? Tá, o versículo 5 vai dizer assim, ó. Primeira vez, quem tu amas. Versículo 5. Ora, Jesus amava a Marta, a sua irmã e a Lázaro. Segunda vez que esse mesmo capítulo diz que Jesus amava. E a terceira vez está no versículo 35, que vai dizer assim, ó. Jesus chorou. E o 36 vai dizer assim, que os judeus disseram assim, veja como ele os amava. É o versículo 36. Veja como ele os amava. Eu olho para esse capítulo, eu olho para esse versículo, e eu quero trazer uma aplicação pessoal para nossas vidas. Queremos dizer uma coisa. A primeira coisa que chama atenção aqui, que eles chegam para Jesus e mandam um recado. Olha, Jesus, Lázaro, a quem tu amas, está enfermo. Note que eles apelaram, não pelo amor de Lázaro para Jesus. Eles não falaram assim, ó, Lázaro, aquele que te ama, Jesus, está enfermo. Eles apelaram para o amor de Jesus. Eles falaram, Jesus, aquele que tu amas está enfermo. Olha que coisa interessante. Por que eles apelaram para o amor de Jesus? Porque o nosso amor é falho. O nosso amor é sazonal. Agora o amor de Jesus, ele não é falha. O amor de Jesus, nós podemos até falhar, mas o amor de Jesus, ele é incondicional. O Jesus, ele não vai te amar menos pelaquilo que você fez de errado, e ele não vai te amar mais pelaquilo que você fez de certo. Ele te ama na mesma proporção. O amor de Cristo é perfeito. É por isso que quando eles vão falar para Cristo, ele fala assim, ó, Jesus, não é o Lázaro que te ama, é o Lázaro que você ama. Eles começaram a apelar para o amor de Cristo. Entenda nessa noite que o amor de Cristo, ele é fiel, ele é incondicional, ele é perfeito. Nosso amor falha, mas o amor de Cristo não falha. E as vitórias que nós alcançamos na vida não é porque nós amamos a Cristo, é porque Ele nos ama. Tudo que você alcança de Cristo, tudo que Deus te abençoa, tudo aquilo que acontece na tua vida, é porque Jesus te ama. A segunda coisa que me chama a atenção nesse versículo é o fato de que por 3 vezes nós lemos aqui, fica provado que Jesus amava aquela família. Jesus, ele estava com aquela família. Jesus frequentava a casa. Quando ele ia em Betânia, ele tinha pouso. Ele não precisava procurar um hotel, ele não precisava procurar um pensionato. Quando ele chegava em Betânia, ele tinha um quartinho reservado. Você lembra quando Jesus foi lá, a Marta limpando e Maria ali só com Jesus, e Lázaro ali? Então você olha que Jesus, aquela família era alvo do amor de Jesus. Jesus amava aquela família. Nós lemos por 3 vezes. Mas aí uma coisa nos chama a atenção aqui nessa noite, eu gostaria que você prestasse muita atenção. Ainda que aquela família era alvo do amor de Cristo, ainda que aquela família gozava do amor de Cristo, isso não os impediu de passar por lutas, por necessidades e por provações.
Talvez você entre aqui neste lugar e você diz assim: Senhor, o que está acontecendo? Por que eu estou passando por tudo isso? Por que eu estou passando por tanta luta, por tanta prova? Não é que Jesus não te ama, Deus tem um propósito com o que você está passando. Deus te permite algumas coisas porque Ele tem algo a realizar na tua vida. Porque, deixa eu te falar, aquela família era alvo do amor de Cristo. Cristo amava aquela família. Eles falavam: Lázaro, a quem tu amas, Senhor? E mesmo assim não foi poupado, porque Cristo estar em nossa vida, estar em nossa família, não nos garante imunidade de nada. A única coisa que você tem que entender, que você pode estar aqui, mas pode passar por lutas, provações. Por que eu falo isso? Porque eu preciso dizer algo para você, para que você tome cuidado com esses evangelhos triunfalistas que pregam por aí, que tem frustrado pessoas e ensinado que Jesus não ensinou. Deixa eu te falar em 2 Timóteo 4, abre aí para nós, versículo 3 e 4. Olha o que 2 Timóteo vai dizer assim, 4, versículo 3 e 4. 2 Timóteo 4, coloca aí, meninos. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias vontades. Vê o próximo. E desviarão os ouvidos da verdade, voltando a fábulas. Tem lugares aí pregando evangelhos triunfalistas. Você nasceu para vencer, e o mal não lhe toca, e não sei o que. E não, eu estou falando isso para que você não se frustre, para você não fique ansioso, para que não venha a luta. Fala assim: mas o pastor pregou que o mal não toca, que a luta não vem, que eu nasci para vencer, isso e aquilo. Gente, não quer dizer que Deus não te ama porque você está passando por provação. Muitos aqui são alvo do amor de Cristo, estão passando por lutas, provações, enfermidades, necessidades, mas Cristo continua te amando na mesma intensidade. O importante é você crer que o teu lugar no céu está garantido e que Cristo está cuidando de você no meio da luta, no meio da prova. Você pode estar na tempestade, mas o importante é Jesus estar dentro do teu barquinho. Aí você vai ser vencedor, mas isso não te isenta de nada. Não te isenta de nada. Deixa eu te falar uma coisa. Existem pessoas que vivem ouvindo, que nem o texto falou assim, buscando comichões de ouvido e ouvindo aquilo que lhe agrada. Tem pessoas que pensam assim, eu tenho 17 anos. Eu vou me formar, eu vou estudar, vou ser um médico, vou me formar, vou passar na primeira prova de medicina, vou me formar, vou estar com o meu consultório, e nesse consultório, quando eu tiver 22 anos, eu vou conhecer uma menina linda, maravilhosa, que vai dar certinho, vou casar com ela, vou ter 3 filhos lindos, maravilhosos, perfeitos, e vou gozar de uma boa velhice. Meu primeiro consultório, meu salário vai ser de 10 mil reais na minha conta. Tem pessoas que vão fabulando isso na cabeça, e ele fala assim: nem morrer eu vou, Jesus vai tocar trombeta, e daqui, dessa vida confortável, vou direto para o céu. São fábulas, são contos da carochinha. Você não pode acreditar nesse tipo de coisa. Jesus fala assim: no mundo tereis aflições, tem bom ânimo. Fala para o teu irmão assim: tem bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus não garantiu imunidade a nenhuma prova. Nenhum profeta, nenhum homem de Deus, nenhum homem usado por Deus, nenhum homem que Deus tinha um propósito, nenhuma mulher que Deus tinha um propósito na Bíblia foram isentos de provações. A única coisa que Jesus garante, escuta isso, Romanos 8, nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Isso Ele nos garante, nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem potestade, nada nos separará do amor de Cristo, do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Vocês querem colocar aí, Romanos 8? Olha que coisa linda, 8:31, eu preciso ler isso com você, presta atenção. Que diremos, pois, dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo seu próprio filho, nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nós não nos dará também Ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus que nos justifica, vai. Quem é que condena? Pois é Cristo que morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus Pai,
e o que também intercede por nós. Próximo. E quem nos separará do amor de Cristo? Vai lá, a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo ou a espada. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia, somos reputados como ovelha para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem presente, nem porvir, nem altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia por isso. Então, irmão, passe pela prova. Como é que é o hino? Passe pela prova. Passe pela prova. Dando glória a Deus. Jesus me ama na prova? Te ama na prova. Jesus me abandonou na prova? Não me abandonou. Jesus está satisfeito com o meu sofrimento? Não está. Mas Jesus está trabalhando? Ele está trabalhando. Ele está trabalhando. Amém? Vamos continuar. Versículo 6. Olha o que o versículo 6 vai dizer. Vamos lá. E ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou 2 dias no lugar onde estava. Olha que coisa interessante. Jesus amava ele e ouvindo que estava enfermo, ele ficou ainda 2 dias lá. O texto ele auto se explica, mas eu queria falar sobre você, sobre o tempo de Deus. É difícil, mas eu vou liberar uma palavra sobre a sua vida para te libertar da ansiedade. Precisamos confiar mais no trabalhar de Deus, no tempo de Deus. Ninguém entendeu por que Jesus ainda ficou 2 dias lá. Ninguém entendeu. Era o cara que ele amava, a família que ele amava, e ele ainda ficou mais 2 dias antes de ir lá ter com ele. E aí quando ele chega, o homem já está morto há 4 dias. Ninguém entendeu nada. Mas nós não estamos aqui para criticar o tempo de Deus. Nós precisamos aprender a confiar no trabalhar de Deus. Porque nós somos uma geração imediatista e queremos tudo para ontem, não sabemos esperar, a gente bate o pé e fala, Senhor, eu quero agora, eu preciso agora, tem que ser agora. E Jesus fala, calma, eu estou trabalhando. Eclesiastes 3:1 vai dizer assim, ó, em tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Tudo há um tempo determinado e um propósito para todas as coisas debaixo do céu. Tudo tem um tempo determinado e um propósito. Tudo tem um tempo determinado e um propósito. Tudo tem um tempo determinado e um propósito. Aprenda a entender que Deus está trabalhando no propósito. Por isso que a sua bênção ainda não te alcançou. Salmos 27:14 vai dizer assim, espera tu pelo Senhor. Nós precisamos começar a viver o Salmo 40, esperei com paciência no Senhor. Mas tem gente que é apressadinho e ele corre lá para o Salmo 70, Senhor, apressa-te, Senhor. Senhor, meu Deus, apressa-te a me socorrer. Precisamos aprender a confiar no tempo que Deus determinou para o propósito que Ele tem para fazer em nossas vidas. Em Atos capítulo 1, versículo 7, os discípulos vão dizer assim, Senhor, quando é que o Senhor vai restaurar as coisas em Israel? Sabe que Jesus responde para ele, versículos 8, não vos pertence saber o tempo e as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Só que ele dá uma dica no versículo 8, Atos capítulo 1, versículo 8, ele diz assim, mas ficai em Jerusalém e recebereis a virtude do Espírito Santo. Às vezes o que nós estamos precisando é um pouquinho mais da virtude do Espírito Santo, um pouquinho mais do Espírito Santo, para ele confortar nosso coração em meio ao tempo que Deus está trabalhando em algumas situações. Eu preciso de algo, você precisa de algo, eu oro por algo.
você precisa de algo. Eu preciso de um socorro. Você precisa de um socorro. Mas o que nós precisamos mesmo é ter comunhão e acreditar naquele Todo-Poderoso. E entender que Ele está cuidando de nós. Havia um propósito porque Deus se demorou. Havia um propósito porque que Ele retardou a ida dele para ir para lá. E logo após aqui, eu vou te explicar qual foi o propósito nesse caso. E talvez seja o propósito que Ele está preparando para a tua vida também. E aí você vai glorificar o nome dele em meio à situação, depois que você entende o propósito. Não tente entender a Deus, apenas aceite que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Romanos 12, 2. Amém, igreja? Ó, no caso, olha porque Jesus ficou ainda 2 dias lá. Vamos ler o versículo 15? Depois a gente volta um pouquinho. Só para você entender por que ele ficou lá mais um pouquinho. Olha o versículo 15 que ele vai dizer, ó. Algumas traduções, ó, ali está dizendo folga. Algumas traduções vai dizer assim, algumas traduções. Me alegro, tá? Então eu vou usar me alegro. Me alegro por amor de vós. Me alegro por amor de quem? Peraí, Jesus. O senhor ficou 2 dias a mais lá e está dizendo que o senhor está alegre por amor de nós, de que eu lá não estivesse, para que acrediteis. Para que acrediteis. Olha que coisa interessante. Jesus ele fala assim, ó. Eu fiquei um pouquinho mais lá por amor de vós. Jesus é o seguinte, ele segurou lá um pouquinho para que vocês, quando eu chegar lá, vejam algo inimaginável. Algo que vocês nunca sonharam. Algo que vocês nunca imaginaram que poderia acontecer. Eu tardei um pouquinho, porque eu amo tanto vocês, eu amo tanta alma de vocês, que eu quero que vocês venham saborear algo tremendo, que eu estou reservando para você lá na frente. Então, crente, para de murmurar, porque a bênção ainda não chegou, porque ele está dizendo, eu me alegro por amor de vós, que eu ainda não te dei a bênção que você está buscando, porque é algo sobrenatural, é uma experiência que você vai ter, é algo que você vai tocar, é algo que você vai viver, é algo que vai acontecer na tua vida, que você ainda nem imagina. Por amor de vós, eu segurei um pouquinho, eu reti um pouquinho, por amor de vós, que eu não fui, eu estou demorando um pouquinho, para quando chegar, ele está dizendo assim, eu estou melhorando a tua bênção, eu estou melhorando o que vai acontecer, é só por isso que está demorando, é só por isso que não chegou ainda, para que quando chegar, aí você vai falar, eu creio, Senhor, eu creio em tudo que o Senhor falou, eu creio em tudo que a tua palavra falou, porque é algo tremendo que aconteceu na minha vida. Deus segurou um pouquinho, para que eles acreditassem, para que eles crescem, para que eles presenciassem algo sobrenatural. E tem muita gente aqui esperando algo de Deus, e Deus ele está dizendo assim, eu estou demorando porque eu estou preparando algo melhor para você. Estou preparando algo sobrenatural, experiência que você ainda não viveu aqui na terra. Então ele diz assim, ó, eu me alegro por amor de vocês, que a bênção ainda não chegou, porque eu estou demorando com ela, porque eu estou melhorando ela, para que quando chegar na tua mão venha algo sobrenatural. Dá para dar um glória aí, igreja? É maravilhoso isso. Aleluia, que Jesus lindo, né? Que Jesus maravilhoso. Vamos lá, eu adiantei um pouquinho, mas vamos voltar no versículo 7, 8 e 9. Olha, me deram bastante tempo, vocês estão bem. Está cedo ainda. Mas vamos na palavra aqui, ó. Versículo 7, 8, 9 vai dizer assim, ó. Olha que coisa interessante. Brincadeira, eu vou correr porque nós vamos participar ainda da ceia, tá? Depois disso, disse ao Senhor, eu vou voltar, tá? Eu fui lá para o 15, vou voltar para a gente dar continuidade aqui, ó. Depois disso, disse aos seus discípulos, vamos outra vez para a Judéia. Olha o que os discípulos disseram. Rabi, ainda agora, os judeus procuravam apedrejar-te. Tu vai tornar para lá? E o 9 diz assim, ó. Não há 12 horas no dia. Olha que coisa interessante Jesus fala. Ele faz referência ao dia dizendo assim, ó. Não há 12 horas no dia. Essa história aqui continuando. Esses discípulos estão fazendo referência no capítulo 10 e o versículo 30 e 31. Coloca aí o capítulo 10, versículo 30 e 31. Jesus fala assim, ó. Ele está pregando, ele diz assim, ó.
Eu e o Pai somos um. Quando os judeus ouviram isso, sabe o que eles fizeram? Veio o 31. Os judeus pegaram em pedra outra vez para apedrejar Jesus. Então, quando Jesus aqui no versículo 6, 7, 8, 9, que nós lemos, fala assim, ó, vamos voltar para lá, os discípulos falam, mas Senhor, agora há pouco eles queriam te apedrejar, o Senhor quer voltar para lá, para aquele lugar? E a resposta de Jesus é interessante. É muito interessante a resposta de Jesus. Me toca muito essa resposta. Jesus, ele diz assim, ó, o dia não tem 12 horas. Quem anda de dia não tropeça, mas a noite vai vir. E quem anda de noite tropeça. Jesus, ele estava fazendo referência a ele mesmo, dizendo assim, eu tenho um tempo determinado aqui na terra. Deus me deu 12 horas. Deus me deu um tempo determinado. Eu sou a luz desse mundo. Eu vim aqui para trazer luz. Eu vim aqui para fazer uma obra. Eu vim aqui para salvar os perdidos. Eu vim aqui para curar os enfermos. Eu vim aqui para... E Deus me deu um tempo. E eu vou aproveitar esse tempo que eu tenho. Porque um determinado tempo, fazendo referência a Ele mesmo, essa luz vai ser tirada aqui da terra. Mas enquanto essa luz aqui está na terra, eu não paro, eu não desanimo, eu não vou parar de fazer o que Deus determinou para a minha vida. Nada vai impedir aquilo que eu preciso fazer. Ele estava dizendo, eu tenho um tempo aqui nessa terra e eu vou pegar esse tempo e vou fazer tudo o que eu preciso fazer, tudo que eu tenho que fazer, tudo que eu vou fazer nesse tempo que Deus tem me dado. E a pergunta que eu falo para você, o que você tem feito para Deus com o seu tempo? Com o tempo que Deus tem te dado, qual é a tua ocupação? O que é que você tem feito? Jesus falou assim, eu tenho um tempo, o dia tem 12 horas, ou seja, Deus me deu um tempo aqui na terra, e eu vou aproveitar esse tempo o máximo. E nós como cristãos, nós como servos, nós como filhos, o que nós temos feito com o tempo que Deus tem nos dado? O que você tem feito? Para quantas pessoas você tem pregado? Quanto tempo você tem orado a Bíblia? Quanto tempo você tem buscado intimidade com o Espírito Santo na tua casa? Quanto tempo você tem reservado do seu dia para buscar um devocional, uma intimidade com Deus? Tem pessoas que querem ir morar no céu, mas não querem ter uma vida aqui de comunhão com o céu. Será que aquele que não tem prazer em andar de mão dada com o céu aqui, será que ele quer realmente passar a eternidade lá no céu? Porque se o céu é tão bom quando nós chegar lá, é ou não é, igreja? É bom ou não é? É lindo ou não é? Não é maravilhoso? Se nós podemos já começar a gozar dele aqui, da comunhão, da presença, do amor, da plenitude, do Espírito Santo aqui, por que deixar só para quando chegar lá? Deus nos deu um tempo. O que é que você tem feito com o tempo que Deus tem te dado? Olha que coisa interessante que os discípulos falam. Senhor, eles pegaram em pedra para atacar no Senhor. Jesus falou assim, o que eu tenho com pedra de fariseu? O que eu tenho a ver com pedra de fariseu? Pedra de fariseu não pode parar o propósito que Deus tem na vida do crente. Talvez você está preocupado com pedrinha de fariseu, com aquilo que as pessoas estão falando, daquilo que as pessoas estão armando, daquilo que as pessoas estão se comungando contra você. Você está preocupado com coisa pequena, irmão. Pedra de fariseu não pode e não vai parar o projeto que Deus já determinou sobre a tua vida no ano de 2025. Receba essa palavra da parte do Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos correr, porque nós temos que participar da ceia. Eu quero que você leia comigo o versículo 20, 21, o 32 e o 35. Vamos lá. Versículo 20. Isso é interessante demais aqui, essa parte aqui tocou muito. Olha que coisa interessante. Versículo 20. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Versículo 21. Disse, pois, Marta a Jesus. Olha o que ela fala para Jesus. Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Deu uma intimada em Jesus, né? Tipo assim, poxa, Jesus, que mancada, né? Mandamos te chamar. Se tu estivesse aqui, tu não teria morrido. Lázaro não teria morrido. Olha o versículo 32. Vamos lá. Versículo 32. Tendo, pois, Maria chegado onde Jesus estava, isso era Marta falando.
Agora no 32 que eu pulei, é com a Maria agora. Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava, e vendo, lançou-se aos seus pés, dizendo, mesmas palavras, Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas olha que interessante, o versículo 35, vai dizer assim, ó, Jesus chorou. Eu fiquei cabulado com isso aqui. As duas, primeiro vem a Marta, correndo e de dedo, Senhor, se tu estivesse aqui, eu sei que o Senhor faz milagre, meu irmão não teria morrido. E aí, depois que a Marta faz isso, Jesus fala, chama Maria. Aí quando Maria vem, ela fala a mesma coisa. Ela se lança aos pés dele, fala a mesma coisa, Jesus, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Agora, o versículo 35 vai dizer assim, ó, que Jesus chorou, depois ele se comoveu e falou, vamos à sepultura onde colocaram. Aí a pergunta que fica no ar é o seguinte, as duas não disseram a mesma coisa para Jesus? Sim ou não, igreja? Marta veio correndo e disse, Jesus, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Maria, depois de chamada, ela chega e fala a mesma coisa. Só que, por que Jesus teve uma reação diferente? Por que Jesus agiu diferente depois que Maria disse a mesma coisa que Marta havia falado? E eu vou te dar uma chave nessa noite. Eu vou liberar uma chave sobre você, que pode mudar a história do rumo da sua vida, que pode mudar a sua concepção de como falar com Jesus. O que muda entre as duas, simplesmente, é a postura. Uma vem e fala de pé, a outra vem e fala de joelho. Uma vem e fala uma coisa de pé, a outra vem e se lança aos pés do Senhor. O texto que nós lemos, capítulo 35, vai dizer assim, ó, o versículo 32 vai dizer assim, ó, e tendo Maria chegado, lançou-se aos seus pés. A diferença uma da outra é a postura de como uma e a outra se coloca diante do Senhor. Tem muita gente querendo o que você está querendo, mas a diferença é o joelho. Tem muita gente buscando em Deus o que você está buscando, mas a diferença é a postura. A diferença para você alcançar, porque você está alcançando, porque que as coisas estão dando certo para você, porque você está conseguindo tocar o sobrenatural. Ó, é o joelho. A diferença é a postura que nós nos colocamos diante da presença dele. Eu lembro de Elias na caverna, ele dobra os joelhos e ele fala assim, Senhor, ficou só eu de profeta, ficou só eu na terra. Aí Deus vem para Elias na caverna e fala, Elias, eu tenho mais 7.000 profetas, ó, que não se dobraram a Baal, questão de joelhos orando na minha presença, que estão se colocando de joelho na minha presença. Há um poder muito grande, numa postura perfeita diante da presença do Senhor. Qual é a postura? É a postura de humilhação, de reconhecermos quem Ele é, porque quando nós nos ajoelhamos, nós nos derramamos na presença dEle, o céu se move ao nosso favor. Eu não estou dizendo aquela oração de 5 minutos que você dobra o joelho assim, é aquela uma que quando você levanta falta até as pernas, dá cãibra, você fala assim, meu Deus do céu, eu fiquei tanto tempo de joelhos. Eu anotei aqui uma coisa interessante, que Deus ele não conhece o profeta pelas roupas que ele usa. Não é porque a Daniela usa uma saia comprida, não é porque o irmão anda de terno e gravata. Deus não conhece o profeta pela Bíblia debaixo do braço. Deus não conhece o profeta porque ele anda arrumadinho para ir. Deus conhece o profeta pelo joelho. É pelo joelho que ele conhece os seus profetas. E eu olho aqui para a história, e eu anotei aqui, ó, Charles Finney, ele orava de joelho das 4 às 8 da manhã,
e ele ganhou 6 milhões de pessoas. John Wesley, ele orava das 4 às 5 da manhã e ele ganhou 5 milhões de almas. Duarte Lima Moody, ele orava das 5 da manhã às 11 da manhã, ele ganhou 6 milhões de almas. Billy Graham orava das 4:30 da manhã às 9 horas da manhã e ele ganhou 6 milhões de almas. Pastor, eu quero ganhar almas para o reino, eu quero ser alguém poderoso na terra, cheio do Espírito Santo. O que é que essas pessoas tinham de comum para alcançar um êxito na obra do Senhor? É os joelhos que eles dobravam. Quer ter vitória? Quer ser poderoso na terra? Quer ter intimidade com o céu? Quer ter crédito no céu? Crédito no céu é interessante. Quando você ora, Deus fala assim: quem é que está me falando aí? Sou eu, Senhor. Ah, eu te conheço. Deixa eu ver aqui. Você tem crédito aqui no banco do céu. Anjo, desce com a resposta, vai. Agora tem gente que não tem crédito nenhum. Tem gente que só vai lá fazer retirada, fazer empréstimo. Tem gente que está devendo. Ele precisa orar uns 3 dias para pagar um pouquinho das bênçãos que Jesus já liberou sem ele merecer. É ou não é, igreja? Tenha crédito no céu, tenha uma vida de oração, joelhos no chão. Amém, igreja? Estou caminhando para o final. Prometo para vocês. Quero ler o versículo 39. Fala para o seu irmão assim: aperta o cinto. O negócio vai apertar agora, tá? Versículo 39. Vamos lá, já vamos participar da ceia. Esse texto é clássico, você conhece a história. Mas o versículo 39 vai dizer assim, ó: tirai a pedra. Olha que coisa interessante, tirai a pedra. Vamos entender o que está acontecendo, ok? Jesus chega, há 4 dias já a pessoa está morta lá dentro, e Jesus chega então diante do sepulcro. Você que já foi num velório, você que já foi no enterro, você que já foi no cemitério em dia de finados, ou um ente querido, você vai entender o que eu estou falando. Quando você chega lá, como é que é o ambiente? Tem aquele monte de coroa de flores, tem ou não tem? Então, imagine a cena, Jesus chegando no ambiente, onde tinha uma pedra, e ali na pedra tinha muitas flores, tinha incenso, deram uma preparada ali, para ficar bem bonito, porque muita gente, muitos judeus, muitos amigos, familiares, vieram aqui consolar aquela família, as irmãs ali. E aí quando eles chegavam, eles viam aquela pedra, aquelas flores bonitas, muito bonito, arrumaram bem aqui, essas coroas de flores que doaram, esse incenso, essa pedra é muito bonita, essa pedra é perfeita, aos olhos é agradável essa pedra, realmente, muito bom, essa pedra canta bem, essa pedra aqui ela louva bem, essa pedra aqui ela prega bem, essa pedra aqui por fora, ela é do jeito que tem que ser. Alguns aí já começaram a entender, eles olharam a pedra e viram que a pedra por fora estava tudo certo, mas Jesus ele vem e fala assim, ó, tirai a pedra. Jesus fala assim, por fora tá cheiroso, por fora tá bonito, por fora tem flores, por fora tem enfeites, por fora tem máscara, por fora está mascarado para esconder o que está lá por dentro. E a proposta de Jesus nessa noite é dizer assim, ó, eu não estou preocupado se aqui por fora está bonito. Tira essa pedra aí que eu quero ver o que tem lá dentro. Tira essa pedra hoje, porque eu quero ver o que tem lá dentro. Por fora todo mundo sabe como você é. Por fora alguém olha lá, vai um perfeito. É do jeito que tem que ser. Canta bem, prega bem, se veste bem, é cordial aqui na igreja, sorriso no rosto. Por fora está muito legal. Mas Jesus ele olha, a Bíblia vai dizer assim que os seus olhos são como chama de fogo. E ele diz assim, ó, tirai a pedra, porque eu não sou impressionado com o que está por fora. Eu quero ver o que está por dentro. Jesus está mandando nós tirar a pedra hoje. Jesus está mandando nós tirar a máscara hoje. Jesus está mandando nós tirar tudo enfeite que nós enfeita para parecer ser o que nós não somos. Para parecer ser quem nós não somos, mas quem nós deveríamos ser. Para que vocês parem de fingir que você é alguém. Para que você comece a ser realmente
esse alguém que você deseja ser, esse alguém que você prometeu dia 31 que você ia ser, esse alguém que você prometeu na virada do ano que você ia ser, que ainda você não é, para você realmente ser e parar de fingir. Deus está dizendo para você: tira a pedra, tira a mascaração, tira para fora tudo isso que está sendo como engano e começa a viver diferente, começa a viver uma vida nova. Jesus fala assim, ó: tire a pedra. E alguém vai gritar: Jesus, está fedendo, está feio, dá nojo, está podre, ó, Senhor, está sujo. Jesus, ele fala assim: você acha realmente que eu estou preocupado com o que está para o exterior? Você acha que eu estou preocupado com esse enfeite que estão mostrando? Eu vim para tratar com o Lázaro de dentro nessa noite. Talvez alguém está dizendo: ó, tá feio, tá sujo, o negócio é terrível. Jesus falou: não tem problema. Hoje eu vim tratar com os Lázaros de dentro nessa noite. Você não pode começar esse ano vivendo da mesma forma que você viveu ano passado. Você não pode andar mascarando uma religiosidade falsa, um cristianismo falso, uma vida que você engana você mesmo, estando dentro da igreja e conhecendo o Cristo que você conhece. Não tem como. Jesus, ele quer tratar com o Lázaro de dentro. Sai para fora. Agora você vai viver de pedra ou você vai sair para fora de verdade? Jesus dá o grito: Lázaro, sai para fora. Você quer continuar vivendo de pedra? Enfeitadinho, bonitinho, todo mundo olhar: ai, aqui tá cheirosinho, né? Tá bonitinho, tem incenso, tá bonito. Ou você quer começar a viver de verdade? O que você quer nessa noite? Continuar vivendo como pedra ou viver de verdade? Jesus está dizendo para você: sai para fora. Isso aqui, ó, que nós vamos participar, só é possível porque ele morreu lá na cruz do Calvário. Sabe por que ele derramou o sangue dele? Para nós sair para fora, para nós ressuscitarmos na presença dele. Você não precisa viver de ilusão, você não precisa viver de engano, você não precisa viver fingindo que é cheio. Seja cheio mesmo. Você não precisa viver fingindo que é santo. Seja santo mesmo. Você não precisa viver fingindo que você é um respeitador. Chega aqui na igreja, você é bonzinho. Seja bonzinho em todo lugar mesmo. Seja verdadeiro. Sai para fora, Lázaro. Venha viver a vida que Deus tem para te dar, Lázaro. Aleluia. Para de viver de aparência. Aleluia. Jesus um dia, Mateus 23, 27, ele falou para os fariseus: vocês são mentirosos, vocês são enganadores. Sabe que vocês parecem um sepulcro caiado? Sabe o que é um sepulcro caiado? Por fora enfeitadinho. Tem flores, tem incenso, tem tudo. Mas por dentro, podridão, morte. Ó, cadê? Ai de vós, escribas, fariseus, hipócritas, pois que sois semelhantes a sepulcros caiados, que por fora parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos mortos de toda a imundície. Sai para fora, Lázaro. Chega de viver uma vida de engano. Chega de viver uma vida de mentira. Amém, igreja? E caminhando para o final, olha que coisa interessante. Versículo 43. Vou ler para vocês. Gritou, e tendo dito isso, clamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. Olha que coisa interessante. O que ele gritou, igreja? Ah, esse gritinho aí, não. Como é que ele gritou, igreja? E quando ele gritou, o que aconteceu, igreja? Quando Jesus grita, o que aconteceu? Ele saiu para fora. Ah, que novidade, né? Mas lógico, depois que ele falou tirar a pedra, tá? Aí ele saiu para fora. Mas por que Lázaro saiu para fora? Faz carinha de curiosidade, fala assim: pastor, por que Lázaro saiu para fora? Faz essa cara: por que, pastor? Eu estou curioso. Ele saiu para fora porque ele ouviu e obedeceu ao mistério. Porque nós precisamos entender que para nós rompermos
em vitória. Nós precisamos entender os preceitos de Deus. Nós precisamos entender que nós precisamos ouvir a palavra dele e obedecer. E obedecer que significa fazer do jeito de Deus. Não adianta ser cabeça dura. Não adianta falar eu faço do meu jeito. Nós temos que entender os preceitos da palavra de Deus. Nós precisamos entender que a vitória na nossa vida só vai vir a partir do momento que nós compreendemos que nós precisamos ouvir e obedecer. E obedecer em resposta àquilo que nós ouvimos, tá? Obedecer em resposta àquilo que nós ouvimos de Deus. Porque muita gente não ouve Deus e faz do jeito dele. E ele não alcança a vitória. E ele não alcança aquilo que Deus tem para a vida dele. Outros até ouvem, mas não obedecem. Querem fazer do seu próprio jeito. Querem fazer da sua maneira. Você quer ter vitória em 2025? Você quer romper? Você quer ir além? Então faz que nem Lázaro. Ouve e obedece em resposta àquilo que ele te ordenou. Amém, igreja? Você precisa entender isso. Ouvir, obedecer e submeter à vontade dele. E por último, para nós participarmos da ceia, eu finalizo com o versículo 44, que é um dos mais importantes que eu acho mandamento de Cristo ou da nossa narrativa. Versículo 44. E o que fora defunto saiu. Saiu ou não saiu, igreja? O morto ressuscitou? O morto saiu para fora? Saiu da morte para a vida? Mas como que ele saiu? Com os pés, as mãos atadas e com o rosto enfaixado. Aí Jesus dá uma ordem para os discípulos, aquelas pessoas: tirai as suas ataduras. O que Jesus está falando? Que ele tem salvado pessoas da vida para a morte, que ele tem trazido pessoas da morte para a vida, ou ao contrário, tá? Da morte para a vida. E quando essas pessoas vêm aqui, elas chegam aprisionadas, amarradas, cegas, atadas. Elas precisam ser cuidadas. E aí quem que ele manda cuidar? Traz para mim que eu vou cuidar, é isso que Jesus falou? Traz para mim que eu vou tirar as atas, que eu vou fazer as coisas. Não, ele falou assim, ó, você vai tirar, você vai cuidar. Jesus tem alcançado vidas, tem salvado vidas, mas é imprescindível para que essas vidas se consolidem, se fortaleçam, se permaneçam na presença deles, que elas sejam libertas, que elas sejam tiradas as vendas dos seus olhos. É prescindível que a igreja se mova no preceito, no intuito, no desejo de cuidar das almas que Jesus tem mandado neste lugar. Cada alma que tem entrado aqui foi pago com preço de sangue. Cada alma que entrou aqui foi pessoas que foram libertas da morte e vieram para a vida, porque aceitaram a Cristo. Mas é só o princípio do que Cristo quer fazer ou precisa fazer na vida deles. A partir do momento que essa vida entra, que essa vida sai para fora, sai daquela situação que ela estava de morte, de condenação, e passa para o lado da vida, essa pessoa precisa ser cuidada, igreja. Igreja, quem é que vai cuidar dela? Ah, pastor, é Jesus. Não é Jesus que vai cuidar. Ele falou assim: tirai a atadura, cuidai dele, faça o que precisa fazer. A parte de Cristo ele faz, mas também ele coloca nós na jogada e diz assim: a minha parte eu faço, mas é necessário que a igreja desperta e faça também a parte dela. Deus te chamou para trabalhar também. Não tem nenhum crente de banco aqui. O único crente de banco é os parafusos. O resto foi tudo chamado para algum propósito, para algo. Amém, igreja?